Porque o intuito desse vídeo é ser uma apresentação de Lost para você. Não para ver se a série é digna de você assistir, mas para saber se você é digno de assistir Lost. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que pode ser a série mais incrível, mais perfeita, mais bem construída e mais incompreendida por milhares de pessoas no mundo que até hoje não entenderam o que foi uma experiência chamada Lost. Finalmente estou fazendo um dos vídeos que eu mais sempre quis fazer na minha vida, que é pra falar do que é, na minha humilde opinião, a melhor série já feita até hoje. Não se preocupa que nesse vídeo não vai ter nenhum spoiler sobre a série, nenhuma explicação detalhada, nem nada do tipo, porque o intuito desse vídeo é ser uma apresentação de Lost para você. Não para ver se a série é digna de você assistir, mas para saber se você que está me assistindo agora é digno de assistir Lost. Eu digo isso com muita convicção porque Lost passa longe de ser mais uma série que deu certo para alguns e deu errado para outros. Lost foi e sempre será uma experiência única que você pode ter na sua vida. Eu digo isso porque depende do tipo de pessoa que você é. Não adianta uma pessoa que não tenha os aspectos que Lost precisa que você tenha para você se apegar à série, ir assistir para falar que não entendeu o final, ou baboseiras, como a série ficou uma confusão e como você cansou e parou na metade do caminho. Lost é um acordo, é um pacto, é uma entrega sua para com essa série. E você pode achar que eu estou exagerando pra caramba e sendo dramático, mas eu te juro que não é verdade. Todas as pessoas que eu já apresentei Lost e expliquei como a série funciona, no início foram sem compromisso, foram pra ver se realmente valeria a pena e hoje já estão revendo tudo pela terceira e quarta vez. Mas voltando para o ponto que eu havia levantado, será que você é digno de assistir Lost? Para eu poder te ajudar a resolver essa dúvida, eu vou ter que responder alguns pontos, sem spoiler obviamente, sobre a história dessa série que muita gente não faz ideia. O primeiro ponto que você precisa entender, aceitar e respeitar para começar a assistir Lost, por mais que a premissa de Lost seja uma série de sobreviventes de um avião que cai numa ilha, a história da série não é sobre sobreviventes de um avião que cai numa ilha. Pelo menos não da perspectiva correta. É aqui que mora a chave da equação de Lost. A maioria das pessoas que já falaram mal da série ou que dizem que ficou uma maluquice é porque se acostumaram a assistir Lost da perspectiva errada. Mas isso é completamente normal porque todo mundo que assiste Lost a primeira vez assiste Lost da perspectiva totalmente errada, que é a perspectiva dos passageiros que caíram na ilha e que enfrentam todos os desafios que lá estão. Mas Léo, se a série apresenta a série da perspectiva dos passageiros e vende a premissa de que os passageiros caíram numa ilha, por que essa é a perspectiva errada para entender a série? Porque toda a história da série não gira em torno deste acidente de avião. Esse acidente é apenas um capítulo que acontece dentro da história original de Lost, que aconteceu há muito tempo atrás. E quando eu digo muito tempo atrás, eu realmente quero dizer muito tempo atrás. O único spoiler leve que eu posso dar para vocês, afinal de contas eu vou querer falar mais disso nos próximos vídeos de Lost que vão ter aqui neste canal. A história de Lost se resume, pelo menos a história principal que é concluída na última temporada, principalmente no último episódio, é que a história de Lost gira em torno de um problema muito sério que aconteceu há muitos e muitos e muitos anos no passado. E a história principal da série é justamente para resolver este problema. E a resolução deste problema é apresentada no desenvolvimento da vida particular dos passageiros do avião que caíram nesta ilha ao longo das 6 temporadas da série. Muitas coisas acontecem ao longo dessas 6 temporadas na série e ela mistura 3 conceitos que você precisa entender e aceitar e respeitar para poder assistir essa série com a cabeça no lugar. O primeiro conceito que ela aborda é ficção científica. Muitas coisas que estão dentro dessa ilha envolvem esse tipo de coisa e você vai ter que entender isso aos poucos. O segundo conceito que essa série aborda é o sobrenatural, que não necessariamente vão ter uma resposta estabelecida. Algumas coisas podem ficar um pouco em aberto, mas esse que é o melhor de Lost. Quanto mais vezes você assiste a série, mais vezes você entende o sobrenatural do conteúdo dessa série. E o terceiro tópico que essa série bate também com força é religião e fé. Uma série que mistura ficção científica com sobrenatural,
com religião e fé. E agora eu te pergunto, Lost é o tipo de série que você gostaria de assistir na sua vida? Porque se você apenas espera uma série onde os passageiros caem de um avião numa ilha e em alguma temporada eles conseguem ser resgatados e acaba a história aí, eu sinto em te dizer, essa série não foi feita pra você. Agora, se você espera uma série onde cada sementinha plantada é desenvolvida e concluída de uma forma excelente, onde todos os personagens, até mesmo os que morrem cedo, têm um bom desenvolvimento e uma boa conclusão em sua maior parte, pelo menos, em que cada final de episódio tem um cliffhanger gigantesco que vai te prender na cadeira até as 3 da manhã para assistir o próximo episódio, e principalmente um final digno de uma conclusão épica que vai fazer você se emocionar e chorar feito um bebê no último episódio dessa série. Se você se identifica com tudo isso, então eu tenho o prazer de te falar que você é digno de assistir Lost. Dito tudo isso, por que eu resolvi fazer este primeiro vídeo de apresentação? Porque eu vejo 3 tipos de pessoas na internet. As que assistiram Lost e amaram, apesar de ainda terem muitas dúvidas, e eu mesmo me incluí nessa panela por muitos anos. Eu assisti Lost na estreia, quando eu ainda era praticamente uma criança, e hoje eu já maratonei essa série milhões de vezes. Evidentemente é a série que eu mais maratonei e mais entendo na minha vida inteira. Claro que ainda existem algumas leves dúvidas que eu mesmo tenho sobre a série, mas o prazer de teorizar e de conversar e de debater nos permite emergir mais ainda em teorias, explicações e possibilidades sobre alguns mistérios dessa maravilhosa e perfeita série. O outro tipo de pessoas que eu vejo na internet são as pessoas que não entenderam a série e principalmente o seu final. Porque, como eu disse anteriormente, a série vende a premissa de que são apenas passageiros de um acidente de avião que cai numa ilha, e você pensa que em algum momento eles vão ser resgatados e a história acaba por aí. Mas é totalmente errado assistir Lost por essa perspectiva. E a série não é sobre eles ficarem presos na ilha e quererem ir embora. As primeiras temporadas abordam isso com bastante atenção, mas depois disso, meus queridos, a série muda da água para o vinho. Só que muitas pessoas, infelizmente, até hoje não entenderam a proposta da série. Não entenderam que a série não mudou do 8 para o 80 de uma forma negativa. Ela não decidiu inventar elementos bizarros de último momento. Os mistérios, os segredos sempre estiveram lá. Mas você, caro espectador, era a pessoa que estava assistindo a série pela perspectiva errada. E tá tudo bem, é difícil mesmo você ter essa compreensão de primeiro momento, mas quando você reassiste a série pela segunda, pela terceira vez, você começa a entender que o que eles fizeram naquela série foi absurdo. E o terceiro tipo de pessoa que eu vejo na internet são as pessoas que são curiosas para assistir Lost. E novamente eu falo isso com muita convicção, sem querer ofender ninguém, obviamente, mas constatando um fato. Lost não é, nunca foi e nunca será uma série pra gente burra, porque você não vai conseguir entender muitas coisas que lá vão estar jogadas e você que vai ter o trabalho de juntar as peças. Lost te dá praticamente todas as respostas, mas ela não faz isso de forma mastigada, ela faz de uma forma embaralhada, e você, se tiver uma boa cabeça, vai conseguir resolver esse jogo da memória e depois juntar as peças do quebra-cabeça e entender que o final de Lost é uma obra-prima. A recomendação que eu faço para você que está me assistindo agora e está indeciso se você começa ou não a assistir Lost: assista pelo menos a primeira temporada completa. São em torno de 20 e poucos episódios e eu tenho certeza que a primeira temporada vai te prender na cadeira e você vai querer assistir tudo. E eu digo isso porque a primeira temporada é boa, mas nem chega perto do nível de qualidade que essa série consegue chegar lá pra frente. Claro que, como toda série, existem problemas, existem decisões que foram tomadas que não agradaram a todos, e existe sempre aquela temporada que é a mais fraca de todas. Mas eu não vou comentar sobre nada disso agora, porque eu quero que você tenha essa experiência de forma única na sua vida. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te convencido, que você comece a assistir Lost, e eu te aguardo no próximo vídeo.